Como especialistas em detecção de gás, nós da NCiência resolvemos criar um canal para vocês para discussões técnicas a fim de ajudá-los nas decisões de compra sobre equipamentos de detecção de gás, tanto para espaço confinado quanto para sistemas fixos. E hoje nós vamos dar 10 dicas de como adquirir os detectores de gás portátil para espaço confinado. Dica de número 1. Conheça muito bem os seus processos. Identifique, rastreie o seu processo, procure conhecer, conversar com profissionais de outras áreas, por exemplo, da área química, área de engenharia ambiental, pessoal da área de segurança do trabalho. Procure se integrar com outras engenharias aí, com áreas de compras, enfim, com todo mundo mais experiente para poder conhecer exatamente os seus processos hoje e o que será feito para diante. Dica de número 2. Conheça os gases do seu local de trabalho, os gases do seu espaço confinado. É claro, a NR33, ela regulamenta que nós temos que monitorar pelo menos 4 gases. Então, oxigênio, CO, LEO e H2S. Acontece que não é em todos os espaços confinados que nós vamos encontrar os mesmos gases. Pode ser que nós encontramos, por exemplo, amônia, cloro, benzeno, enfim, outros gases de acordo com o teu processo industrial. Então é necessário que você faça um levantamento desses gases. Se você não conhecer, se você não souber, não tiver a forma de conhecer todos esses gases, é melhor você contratar um profissional da área de segurança do trabalho ou da área de higiene ocupacional para fazer um monitoramento, identificar quais são esses gases antes de adquirir um equipamento. Dica de número 3. Saiba a norma que a sua companhia trabalha, saiba a norma que a sua companhia segue. Aqui no Brasil nós temos a norma NR33, espaço confinado. NR15 vai tratar da exposição, vai tratar da insalubridade. Mas nem sempre as companhias seguem as normas nacionais. Algumas empresas multinacionais, por exemplo, seguem as OSHAs, as NIOSHAs e outras normas. Lembre-se sempre que é assim, uma norma puxa uma e a outra puxa a outra. Então, NR15 fala da NR10, fala da NR33, a NR20 fala da NR10, que fala de outra NR. Então, é bom você ter a noção de que uma NR sempre vai fazer menção à outra. Isso é muito importante. Dica de número 4. Saiba exatamente quais são os seus espaços confinados, quais são os locais que você deve usar os equipamentos de detecção de gás portátil. Por exemplo, dutos, tanques, silos, elevadores, enfim. Na sua área industrial, cada área industrial tem sistemas de tancagem, sistemas de dutos. Isso é muito importante você saber e levantar exatamente quais são esses locais. Além dos locais confinados, existem outros locais, outras áreas abertas. Por exemplo, é comum que na siderurgia, por exemplo, faça-se um monitoramento em áreas abertas por causa da grande quantidade de monóxido de carbono da utilização do detector de CO, por exemplo. Então, é importante que vocês saibam quais as áreas de utilização dos detectores. Equipe mecânica, por exemplo, mecânica de instrumentação ou mecânica de refrigeração, esse pessoal também deve usar equipamento de detecção portátil. Por exemplo, a amônia. Todas as indústrias de alimentação, por exemplo, a grande maioria, a boa parte da indústria de alimentação faz uso da amônia. Então, os mecânicos que vão entrar para fazer o reparo, eles também devem usar equipamento portátil. Dica de número 5. Saiba por quê. Saiba por que existem tantas tecnologias diferentes de detectores. Existem detectores de tecnologia eletroquímica, tecnologia catalítica, tecnologia infravermelho. Cada detector monitora um tipo de gás diferente. Por exemplo, detectores infravermelhos detectam gases inflamáveis, gases explosivos e assim por diante. É muito importante você identificar os seus gases para daí então você identificar qual é a tecnologia mais adequada para o teu negócio. Dica de número 6. Os estudos de análise de risco, RASOP, classificação de área, por exemplo, são de fundamental importância para definir o zoneamento e a classificação dos equipamentos para cada tipo de local. Um equipamento poderá ser utilizado naquele local de acordo com a tua certificação, de acordo com as zonas de classificação. Dica 7. O bump test. O bump test ou teste de resposta é o único instrumento, é a única maneira, a única forma de o trabalhador
saber se o equipamento de detecção portátil está ou não funcionando. E a norma indica que é necessário fazer um teste de resposta a cada ingresso no espaço confinado, a cada entrada no espaço confinado. Então, se o trabalhador for trabalhar 10 vezes em 10 locais diferentes, ele precisa fazer 10 testes durante o dia. Dica de número 8. A calibração. A calibração do teu instrumento portátil é de fundamental importância, é obrigatória por lei, é obrigatória pela norma NE33, está sendo alterada. Em outros vídeos nós trataremos disso, mas então a calibração é de fundamental importância, deve ser feita periodicamente, ou anual, ou semestralmente, de acordo com a indicação do fabricante ou de acordo com a sugestão do teu corpo técnico. Dica de número 9. Rastreie os documentos, rastreie as suas PETs, saiba onde suas PETs estão armazenadas por um tempo de 5 anos. É obrigatório, é lei, então você deve guardar e deve rastreá-las, porque ele é o único instrumento que te protege tanto a você quanto o trabalhador de uma auditoria. Então é necessário armazenar e rastrear exatamente onde estão todos os documentos de cada um dos processos de entrada nos espaços confinados ou permissões de trabalho em especial. E por fim, a dica de número 10. Implante um sistema de gerenciamento, um sistema de gestão dos seus equipamentos. Os seus equipamentos, assim como todos os outros equipamentos de uma indústria, envolvem 2 tipos de verba, a verba de investimento e a verba de operacional, então o CAPEX e o OPEX. Isso é muito importante, porque você vai precisar mantê-los, você vai precisar calibrar, você vai precisar trocar. Então, é muito importante que você saiba exatamente quais são os custos da sua operação e gerencie esses custos.